Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais de TV aberta, ou também pelo canal da Sky, ou também pelas nossas plataformas no YouTube. Nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos também de outras igrejas que participam conosco dos nossos conteúdos, são bem-vindos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre esses assuntos que nós temos falado nos últimos programas, sobre as curas e os milagres de Jesus, mas depois da nossa vinheta. Nos últimos programas, nós temos falado sobre as curas e os milagres que Jesus realizou e aquilo que foi como ensino para a igreja. Porque, vejam, tudo que Jesus fez nos seus 3 anos de ministério serviu como base para a igreja, como ensino. Na verdade, os 4 evangelhos falam da biografia, né? Se é que podemos usar essa expressão, a biografia de Jesus e tudo aquilo que ele fez ao longo dos seus 3 anos de ministério terreno. E nós vamos ver que cada fato que aconteceu dentro do seu ministério tem uma base de ensino para nós, como igreja, para aquilo que é a vida da igreja. E hoje nós vamos falar sobre um episódio interessante e o que isso significa para nós, que é a cura dos 10 leprosos. Inicialmente, nós vamos falar, já falamos nos eventos anteriores. Naquela época, a própria lei mosaica determinava princípios que eram princípios da preservação daquilo que era a saúde do povo. E até hoje, dados epidemiológicos usam, né, a figura daquilo que foi as orientações dadas por Deus a Moisés naquela longa caminhada do deserto. E uma das orientações que existia para o povo naquela época era sobre doenças infecto-contagiosas, como, por exemplo, a lepra. A lepra era uma doença infecto-contagiosa, era uma doença provocada, era uma infecção bacteriana, né? Nós conhecemos até hoje, e ela era uma doença que você contraía, ou seja, ela tinha os seus contágios. Então, o que se fazia naquela época para se preservar a população, visto que a doença não tinha cura e não tinha como debelar a doença, a única forma de se controlar a doença era fazer o isolamento do doente, não é? Então, o que acontecia? Quando alguém dentro da comunidade aparecia com a doença, era uma orientação já própria da tradição religiosa, e os sacerdotes eram responsáveis por isso, por zelar por tudo isso. Essa pessoa tinha que ser afastada do convívio daquela comunidade para evitar que outras pessoas daquela comunidade também contraíssem a doença, porque é uma doença contagiosa e sem cura. É uma doença que podia ter desdobramentos, porque ela tem fases. Então, o que acontecia? Essas pessoas eram banidas da comunidade onde viviam, a chamada comunidade saudável. Eles eram mandados para qualquer lugar. O que acontecia com eles?
eles então eles mesmos tiveram uma solução. Criaram por eles as chamadas aldeias de leprosos. Então eles criavam aldeias onde as pessoas que eram portadoras da doença viviam ali normalmente, viviam numa comunidade de doentes. Era uma comunidade de leprosos, todos naquela comunidade eram de doentes. Aquela comunidade não podia ter contato nenhum com outra comunidade sadia. Diz o texto bíblico, no capítulo 17 de Lucas, que Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Era um percurso que ele fazia normalmente. Ele estava saindo de Samaria, tinha passado por Galiléia, estava indo em direção a Jerusalém. Nesse trajeto, ele passa por uma aldeia que era uma aldeia de leprosos. Ele passa por aquela aldeia, não é? E Jesus não evitou aquela aldeia, ele passou por ali. Diz o texto bíblico, 10 daqueles doentes, 10 daquelas pessoas portadoras de lepra, vieram ao encontro dele e rogaram a ele que tivesse compaixão deles. Aquela situação, imaginam, eles estavam afastados da família, deviam estar saudosos da família, sem poder ter qualquer tipo de contato com os seus familiares, vivendo ali uma situação de isolamento, esperando só o tempo de morrer. Não tinha chance nenhuma. Era uma situação desesperadora para eles. Eles tinham que providenciar toda a sua forma, todo o seu de sobrevivência. Era realmente um quadro difícil. E Jesus passando por ali, 10 desses homens vieram ao encontro de Jesus. Eles estavam desesperados. Provavelmente já tinham ouvido falar daquilo que Jesus fazia, talvez já tivesse alguma notícia sobre isso. Eles correram em direção a Jesus e clamaram a Jesus que tivesse misericórdia deles. Interessante que há uma diferença entre a cura dos 10 leprosos e a cura daquele leproso sozinho. Vocês estão lembrados que numa cura de um leproso, o fato se dá de maneira diferente. Um leproso se dirige a Jesus, prostra diante de Jesus e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus disse: eu quero. É aquela experiência que nós já falamos. Mas nessa aqui, a coisa desenvolve de outra forma. Claro, como eu disse a vocês, tudo dentro do ministério de Jesus tem um caráter profético, de ensino. Muito bem. Então Jesus, eles se aproximaram ali, desesperados, querendo que Jesus os purificasse. Jesus então disse: olha, sigam pelo caminho, saiam da aldeia, sigam pelo caminho. E nesse caminho que vocês forem, vocês procurem o sacerdote. Por que eles tinham que procurar o sacerdote? Porque o sacerdote tinha que examiná-los. Eles não tinham que, naquela época, ir ao médico para fazer um exame, para ver se eles estavam curados e se eles podiam ser novamente, fazer parte novamente da comunidade. Quer dizer, quem fazia essa triagem, vamos dizer assim, quem fazia essa seleção era o sacerdote. Ele que ia dizer se a pessoa estava leprosa ou não. Então Jesus disse: vocês sigam pelo caminho, procurem o sacerdote e mostrem para eles, para o sacerdote, que vocês estão curados. Então ele vai normalmente encaminhar vocês para fazer parte
da comunidade que vocês pertenciam. Quando eles iam pelo caminho, 10, eram 10. Eles ficaram curados. No caminho, os 10 ficaram curados, um voltou para agradecer a Jesus. E os outros 9 seguiram em frente. E Jesus interpretou, mas não foram 10 os que foram curados? Por que só esse voltou? E o que voltou era samaritano. Provavelmente, havia dos outros que foram curados também judeus. Porque dentro da situação da doença, eles podiam se misturar, samaritanos com judeus e tal, que era leproso, tá tudo certo. Então esse que voltou era samaritano, e o samaritano, ele não era bem visto pelo judeu, ele era rejeitado. Tem uma história muito antiga, desde a época da divisão, né, dos pós-cativeiros. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas havia uma certa divisão por causa do caráter religioso, né? Os samaritanos adoravam em Samaria, o judeu em Jerusalém. Então eles não se falavam, nem se falavam. Jesus só voltou esse que é samaritano, que é estrangeiro, por dizer assim, não é considerado da linhagem, né, de Israel. Então Jesus olha para esse e diz assim: vai em paz, a tua fé te salvou. O que Jesus está mostrando como ensino para a igreja aí nesse episódio dos 10 leprosos? É uma coisa muito simples. Parece que é um ato da compaixão de Jesus, da misericórdia. Está tudo certo. Mas por que esses fatos eles são diferentes? Por que aquele leproso sozinho? Agora esses 10 leprosos, os 10 seguem pelo caminho para se mostrar ao sacerdote. Um volta para agradecer, e Jesus diz a esse, né? Só esse voltou e ele é estrangeiro. Por que isso? O que acontece? Meus irmãos, Jesus está dando uma lição importante para nós. Há muita coisa que você pode dizer. Por exemplo, Jesus diz assim: muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Está parecido com isso aí. Mas nós vamos falar numa coisa que nós temos mencionado muito nos nossos assuntos, nos nossos seminários, sobre salvação. Salvação tem duas situações importantes para o homem e que precisa ser observado e ser levado em consideração. Primeiro, a salvação é ao ato onde Jesus opera na vida do homem. Aqueles 10 tiveram o mesmo benefício da cura da lepra. O que era a lepra? A lepra era uma doença contagiosa. A lepra é uma doença chamada, em medicina a gente chama de insidiosa, ou seja, ela é lenta, ela às vezes evolui de maneira muito silenciosa. Há casos o período de incubação do bacilo, não é? De Hansen, que é hoje conhecido, por isso hoje não se chama mais leproso, se chama de hanseníase, por causa do descobridor do bacilo, que é Hansen. Ela é uma doença silenciosa, pode levar muitos anos para a sua incubação. Às vezes você contamina hoje e vai aparecer 10, 15, 20 anos depois, isso varia muito. Mas ela é uma doença que ela pode mudar de característica, de formas, se tornar formas cada vez mais bizarras, até em quadros mais graves. E a lepra na Bíblia é tipo do pecado. O pecado deforma o homem. A lepra, ela tira a sensibilidade, né? O bacilo atua na inervação sensitiva,
É por isso aquelas alterações de sensibilidade de pele, como acontece, pequenas manchas, às vezes imperceptíveis, mas a perda de sensibilidade em regiões da pele. Então o pecado é isso, tira a sensibilidade do homem. A lepra tira o tipo do pecado. E Jesus opera na vida do homem, libertando o homem. Mas o fato inicial que pode acontecer e dá a condição do homem nesse caminhar se livrar do pecado. E Jesus disse uma coisa ali para ele: você é o sacerdote, quer dizer, a religião às vezes quer avaliar o homem, mas Jesus está falando aquilo ali não no sentido de que era importante, não era importante aquilo. O importante seria o resultado. Qual era o resultado? O resultado era o seguinte: os 10 caminharam no caminho, mas um voltou para Jesus. Ou seja, a salvação é um ato que ocorre na vida do homem, mas o homem tem que continuar, tem que voltar a Jesus, porque o processo de salvação é um processo de santificação. O que é santificação? Santificação significa separação. Quem é que santifica? É o Espírito Santo. E como é que isso acontece? Isso é um processo na vida do homem. E ele precisa estar ligado ao Senhor, próximo ao Senhor. Então ele houve uma experiência de salvação na vida dele, ele teve uma experiência com o Senhor e vai se apresentar e vai viver na sua tradição religiosa. Isso não resolve. A maioria, às vezes, muitas pessoas têm experiência com o Senhor e seguem para a sua tradição religiosa, no caminho da sua religião, vai no caminho do sacerdote. É isso que todo mundo faz. Mas o correto, é por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas aquele voltou. E esse era estrangeiro, como Jesus disse. O homem, ele precisa entender que a vida dele, na presença, ele foi curado, foi liberto do seu pecado, ele começa uma nova vida, ele restabeleceu tudo aquilo que ele tinha perdido, né? Tudo aquilo de mais importante na sua vida, tudo aquilo que era aquilo que era do seu convívio, enfim, tudo. Às vezes o homem perde tudo, ele se desespera com isso, e Jesus opera a salvação. Mas a salvação, ela tem um processo na vida do homem. Você teve uma experiência de salvação? Teve. Amém, glória a Deus. Mas não é o caminho da tradição religiosa. É para você se apresentar como um bom religioso. Eu agora estou liberto, estou isso, fui curado. Não é só isso. Isso não resolve. Você tem que caminhar agora na fé. Então é o processo. Isso aí é em santificação. Jesus se revelando a você. Você voltar a Jesus e dizer assim: olha, eu fui curado, eu fui liberto, eu sou grato, eu fui resgatado, né? Eu estava condenado a morrer nesse meu pecado, mas o Senhor me libertou, então eu agora quero caminhar. Provavelmente ele caminhou ali agora junto com Jesus e aqueles que estavam com ele, porque agora era uma nova fase, uma nova etapa na vida dele. Então a experiência dos 10 leprosos mostra para nós uma coisa importante. Foram 10 que foram curados, 10 que foram alcançados pelo milagre de Jesus, o milagre da salvação, a libertação do pecado. 9 caminharam a sua tradição como religiosos lá para se apresentar ao sacerdote. 1 voltou. Por quê? Porque não é a tradição. Ali a cura física é uma coisa. A tradição religiosa não leva o homem ao bem maior, que é a experiência de salvação. E a experiência de salvação é você continuar vivendo a experiência. É quando você continua com Jesus. Você voltou para Jesus. Só esse que voltou só. Então Jesus diz:
vai em paz, a tua fé te salvou. Então, esse teve a experiência de salvação. Os outros tiveram uma experiência, mas continuaram o seu trajeto. Mas um voltou e esse teve a experiência de salvação. Salvação não é apenas o ato, não é apenas a experiência, mas é continuar, é o voltar para estar aos pés do Senhor, voltar para estar diante do Senhor, voltar para caminhar com o Senhor, para seguir, porque dessa forma você vai alcançar o bem maior, salvação. Vai em paz, a tua fé te salvou. A esse que voltou. A paz do Senhor, irmãos.